Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pode se assentarmos. Glória a Deus, né? Por este culto, por esse dia, por essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Hoje, tinha combinado com o pastor, como a gente não teve a semana passada a nossa IBD, eu resolvi conversar um pouquinho com os irmãos hoje a respeito do tema da lição, né? A gente não vai ficar nos tópicos da lição, mas toda lição da escola bíblica, ela é pautada em cima de uma leitura bíblica, de um texto bíblico. Então nós vamos explorar um pouquinho, apesar de o texto bíblico ser bem curto, mas ele é muito rico, porque ele fala de uma grande promessa ao povo de Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, onde foi lido, o pastor Reginaldo já leu na leitura oficial. Isaías 61, capítulo 1 e 2. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém? Você percebe no versículo 1 que a impressão que se dá no texto, e Jesus, ele realmente veio para todos. Mas quando a gente começa a ler o versículo 1, olha que interessante. O Espírito do Senhor está sobre o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você percebe que a vinda de Jesus, essa profecia dita por Isaías, parece que tem um alvo, né? Específico. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é que Jesus, ao soberbo, ao arrogante, ao altivo, não vai nem conseguir enxergar, não vai conseguir nem entender, nem ter entendimento, mas é o quebrantado de coração, ele veio para curar, porque o quebrantado reconhece que ele é Cristo, que ele é o Deus, que ele é o Filho de Deus. Então, eu meditando nesse texto, achei muito interessante, mas eu queria falar com os irmãos. Na verdade, é como se deu essa leitura. Em Israel, ou onde tiver uma sinagoga, existe um serviço do culto no sábado. E todo culto se lê uma porção da Torá, todo sábado. Então nós temos a primeira porção, que se dá o nome de Parashá, que é a porção maior. E essa porção é a porção como se fosse a nossa leitura oficial. Alguém chega, o ministro do culto, aquele que dirige o culto, lê essa porção maior. Depois, ele passa, ou ele mesmo lê a porção menor, ele passa para alguém ler essa porção menor, que chama Haftará. Então, olha que interessante. Quando a gente começa a analisar isso aqui, eu comecei a desenhar na minha mente. Quando a gente ouve um pregador dizer que o plano da salvação é antes da fundação do mundo, a gente começa a entender o seguinte:
o projeto de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, para que se tivesse o Pentateuco, os profetas, e chegasse até esse dia. Se a gente conseguisse mensurar o que é esse dia, aonde o ministro leva a Torá até Jesus para que ele leia, é um plano perfeito que Deus estabeleceu. Eu e você não imaginávamos, sabe para quê? Para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você fôssemos curados, para que eu e você fôssemos sarados. E eu comecei a imaginar, e eu quero que os irmãos abram para mim, esse texto diz sobre a segunda porção do livro de Números, no capítulo 6, do verso 22 ao 27. Eu quero ler aqui para os irmãos entender como é que se deu isso. Números é a bênção sacerdotal. Coincidência ou não, que não existe coincidência, é cristocidência. O sacerdote, o ministro, ele leu para Jesus, antes de Jesus, a bênção sacerdotal. Jesus é o sumo sacerdote, perfeito. Olha que coisa tremenda, o que é o plano de Deus. E muitas vezes nós deixamos de confiar no plano de Deus, no projeto de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Mas Deus não falha em seus projetos, em seus planos. Olha que interessante. A bênção sacerdotal diz assim, Números 6, verso 22 ao 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos filhos de Israel, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e lhes dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão por meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O ministro leu isso. Após ele ler, ele pega o rolo da Torá e leva até Jesus. Então ele recitou a bênção sacerdotal. Eu acredito que não tem outro agente de Deus na terra, a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora aquele ministro, guiado pelo Espírito Santo, leva até Jesus, para que se cumprisse a profecia. E aí Jesus vai ler, fica de pé na sinagoga e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Irmãos, é algo extraordinário aqui, o projeto de Deus, o plano de Deus, para que se cumprisse uma missão transcultural, que era o papel da igreja em evangelizar o mundo. Aqui começa o cumprimento, todo o trabalhar de Deus, para que essa mensagem de boas novas, Jesus apregoasse, Jesus colocasse essa palavra no coração daqueles discípulos e ensinasse durante 3 anos, para que eles pudessem, de 12 a 70, sair, anunciar o evangelho de Jesus. E eu e você, o que nós estamos fazendo? Nós somos discípulos também. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo aquilo que nós somos chamados discípulos. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós imitamos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós perdemos um tempo da nossa vida em falar do grande amor de Deus. Eu confesso que eu estou devendo. Quando eu comecei a meditar nesse texto, e o tema da lição fala de missão transcultural no Novo Testamento. E quando isso acontece, Lucas relata isso,
Era o acontecimento mais importante daquele dia, naquele sábado da sinagoga. O próprio Cristo estava declarando aquilo que a profecia de Isaías se cumprisse. Só que essa profecia se cumpre em 2 estágios. Ela se cumpre primeiramente na vinda de Jesus e na segunda vinda, porque vai ter cativo, vai ter quebrantado na segunda vinda dele. Você percebe que é 2 estágios essa profecia. E no primeiro estágio, alcançou a nós. Olha que coisa interessante o projeto de Deus. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, como o Senhor trabalha antes da fundação do mundo, todo esse projeto, tudo estabelecido, a lei, os profetas. Agora, numa porção de números, está casado com Isaías 61, os profetas. Porque na sinagoga não se lê no texto principal um texto dos profetas. É o texto do Pentateuco que é o texto principal. Depois tem um texto que corrobora com aquele texto, ou não, ou muito simplesmente, mas lê-se uma outra porção menor dos profetas. Então faz uma leitura primeira de um texto do Pentateuco e depois dos profetas. E Deus, já sabedor de todas essas coisas, construiu certinho. Inclinou o coração daquele ministro para que ele levasse a palavra e desse a oportunidade para Jesus. Para Jesus declarar para aqueles presentes que, eu estou aqui, eu estou manifestando. Irmãos, todos os dias quando nós levantamos na nossa cama, o Senhor fala, eu estou aqui, eu te dei saúde, eu estou manifestando na sua vida, o projeto é meu, acorda, se liberta disso, eu tenho um grande projeto com a minha igreja na terra. Só que, sabe o que acontece? A teologia da prosperidade e outras teologias, e o coach, e isso, aquilo, roubou dos crentes, nesses últimos tempos, o prazer de servir a Deus, o prazer da vida eterna. Quando eu penso nessa leitura, nesse texto, eu vou lá para Romanos 8:28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu plano. Que plano é esse? Que plano é esse de ficar rico? De riquezas, de poder, de honras, de glória? Não, o plano da redenção. O texto está falando da vida eterna. Agora, você tem a vida eterna, você alcançou, você está transmitindo isso para alguém, alguém vai ser alcançado através da sua vida, da minha vida, ou nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o Espírito Santo descer? É Ele que convence sim, é Ele que convence sim, mas o trabalho é meu e seu. Como Ele vai convencer se não há quem pregue, não há quem fale? E baseado nessa leitura, eu fiquei meditando, não está no contexto desse texto. Eu comecei a imaginar, falou, Senhor, me dá mais um texto, Jesus, fala comigo. E eu fui em Filipenses 2, e é muito interessante, no versículo 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhado afeto e misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é seu dos outros. Eu comecei a ler esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Esse pequeno texto está falando de amor, de união.
no trabalho, da missão. Porque a igreja de Filipos, olha só que interessante. As igrejas da Macedônia, de Tessalônica, de Filipos, foram as igrejas que cresceram assustadoramente. E essas igrejas, no capítulo 2, no capítulo 8 de 2 Coríntios, do verso 1 em diante, vai dizer que essas igrejas, sabendo da necessidade da igreja de Jerusalém, resolveram contribuir com a igreja, porque Paulo pediu que arrecadasse uma oferta para a igreja de Jerusalém. A igreja mãe estava passando dificuldade. A igreja mãe estava passando muita dificuldade, e Paulo pediu. E a igreja de Antioquia já se prontificou de primeiro. Não, nós vamos fazer uma oferta e ajudar. Aí a igreja de Corinto ficou sabendo e quis participar. Inclusive foi a última que deu oferta. Mas a igreja de Filipos, de Tessalônica, da Macedônia, se você for ler o texto, você vai entender que eles falam assim para o apóstolo Paulo: não nos impeça de contribuir. E eles se deram a si mesmos, depois a Deus e depois aos irmãos. Então essa igreja, ela cresceu, mas toda igreja que cresce, que planeja o crescimento, ela vai ter problemas. Toda igreja vai passar por dificuldades e por problemas. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhado afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Irmão, por mais que Deus te deu, por mais que Deus me deu, por mais que nós sabemos, por mais que nós fazemos, o nosso irmão nós temos que considerar superior a nós. Mesmo que ele entre por aquela porta, assista o culto e vá embora, ele é superior a nós. É esse sentimento que nós temos que ter. Nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. E às vezes pode brotar no sentimento da gente que a gente é alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa, sem afeto, sem amor. A palavra primeiro fala com o pregador, viu? E nós falhamos sim, o irmão lá é superior a mim. Sabe por quê? Na hora que eu catar na mão dele para o evangelismo, para falar do amor e para fazer a obra de Deus, o sentimento vai ser de comunhão e de amor, e nós vamos avançar no reino. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Nós sairmos dessas quatro paredes e avançarmos. Enquanto nós estamos aqui resolvendo pequenos problemas, o mundo está lá fora. E nós fomos chamados para despovoar o inferno e povoar o céu. Esse é o papel do crente. Não tem outra coisa que você faça de mais relevância no reino, a não ser pregar as boas novas de salvação. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, acontece alguma coisa no céu. Mas olha que interessante: pode o cego enxergar, pode o paralítico andar, pode o mudo falar, pode o surdo ouvir, o céu continua do mesmo jeito. Mas quando um pecador se arrepender, a Bíblia diz que há festa no céu. Só tem uma maneira da gente provocar a festa no céu: é quando nós pregarmos a sua palavra e evangelizarmos, e o pecador chorando vier aceitar a Jesus. É motivo de alegria. Se nós cruzarmos nosso braço, vamos chegar naquele dia com a mão branca assim, tem uma pedrinha. Passa. Vou te dar uma coroinha ali bem. Está vazio, tem uma pedrinha lá. O celular está querendo pregar junto comigo. Não! Vamos cumprir a maior mandamento, a maior ordem de Cristo para a igreja. E a missão é transcultural. Depois eu vou contar um testemunho. É verídico esse, tá? Não é daqueles que não existe, não. Testemunho verdadeiro.
Agora nós vamos ler a continuidade de Filipos, o exemplo de Cristo. Agora vai apertar, Tarraxa vai apertar a mão um pouquinho. Aí Paulo, após essa orientação aos crentes de Filipos, ele vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Pois ele está repreendido, você não vai me atrapalhar não. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha só, vamos entender esse versículo aqui? Ele do céu deixou a sua glória, deixou o esplendor, deixou tudo. Sabe para quê? Para vir salvar eu e você. Obediente. Ele veio por mim e por você. A missão dele, a maior missão do transcultural do Novo Testamento é Jesus deixar as mansões celestiais e vir para morrer na cruz por mim e por você. Não tem coisa maior na vida do crente em reconhecer a Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, igreja. Não tem nada maior e relevante do que Cristo na cruz por mim e por você, morrendo e perdoando os nossos pecados, e não lembra dos nossos pecados, porque Ele lança no mais profundo mar do esquecimento. E quando Ele perdoa, está perdoado. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Nós estamos preparados para obter uma obediência desse nível e fazer: Senhor, nós vamos fazer 100% a Tua vontade, nós vamos nos entregar à Tua obra, nós vamos parar de mimimi, de isso, daquilo, e nós vamos nos unir e ser uma igreja forte, que vence e que avança e que caminha unidos. Ele foi obediente até a morte de cruz. Depois ele vai dizer para João: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando de uma fidelidade parcial, não. Ser fiel. Palavra dura, difícil. Ser fiel até a morte. Vai chegar esse dia. Ser fiel. Sabe o que é ser fiel até a morte? Não é só a questão de chegar um governo aí e falar: você nega a cruz, então dá um tiro em você, cortar seu pescoço, como a gente ouve falar. Não, é você nessa vida, ser fiel até o dia que Jesus te chamar, porque Ele pode te chamar antes. Talvez você espera chegar lá, talvez você nem chegue, nem eu chegue, mas é até a morte, até aquele dia. E o Senhor fala: vem aqui, vem comigo, vem. Ser fiel para receber. Ah, mas pastor, eu queria ser abençoado, queria conquistar muitas coisas. Amém. Jesus faz, Deus faz. Se Ele quiser tornar você milionário, ninguém pode impedir. Se você quiser fazer a sua empresa transbordar, ninguém impede. Mas a palavra é ser fiel. Você é fiel? Você está indo em obediência? Ele tem prazer na obediência, não é no sacrifício não. É na obediência. Está disposto a obedecer? Ele faz. Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o principal na minha e na sua vida é a vida eterna. Isso não pode roubar, sair do nosso coração. Nada pode roubar o lugar de Cristo da salvação do nosso coração. Não pode, nada. Pastor Jorge um dia pregou uma mensagem aqui, até essa semana eu revisitei essa mensagem. Ele disse assim: Salomão descobriu que era possível ter muito no bolso e nada no coração. Esse é o sentimento do crente. Se você estiver preparado, Deus coloca muito no teu bolso, mas o seu coração é dele, o seu coração reina a Ele, é a salvação, a maior esperança da sua vida.
Quando você chegar a atingir esse nível, você pode ter certeza. Algumas pessoas atingem esse nível facilmente. Por quê? Porque não tem nada aqui, está tudo aqui. Deus me deu, mas está aqui, ó. Está no banco, está aqui, não está aqui. Aqui é Jesus que comanda. Eu ouço a voz do Espírito. Não, é o Espírito Santo que me guia. Esse é o segredo. E eu fiquei a pensar sobre essa igreja. E a igreja de Tessalônica e de Filipe começaram a ofertar para a igreja de Jerusalém. Agora a missão transcultural inverteu. Espera um pouquinho. Eles olharam e falaram, espera um pouquinho. Não, graças a Deus, graças às igrejas, aos 12 apóstolos, ao trabalho de Jesus, a força desses homens, empregados de Paulo, vir aqui e nos falar de Jesus, da salvação, tudo perdeu o valor. Não, agora nós vamos fazer oferta lá, nós vamos ofertar na igreja mãe lá. A igreja está passando dificuldade. Esse é o sentimento, esse é o amor, essa é a comunhão. Não, lá está passando dificuldade, nós vamos socorrer lá, mas nós estamos pobrezinhos, nós não temos muito recurso, não. Mas é na dificuldade, na nossa pobreza, nós vamos reunir o que nós podemos e vamos fazer o nosso melhor, para que agora as pessoas lá não passem dificuldade. Talvez as pessoas lá precisassem que aqueles apóstolos voltassem a pregar, a revisitar a palavra, porque nós somos falhos e tendenciosos a nos afastar da palavra de Deus. Aí precisa de alguém cheio do Espírito para falar, ó, vem aqui, está escrito aqui na palavra, é segundo a Escritura, é segundo a palavra, não é a minha palavra, a sua palavra, é a Bíblia Sagrada que diz como é que tem que ser, é ela que conduz a minha vida, a sua vida. Como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: para encerrar, eu quero contar um testemunho. Esses dias eu estava na minha casa, e antes de encerrar, né, a missão transcultural, irmãos, o pastor Amir, o pastor Jorge já enviaram alguns missionários pelo mundo, a gente sabe disso, não é segredo para ninguém, e isso na minha visão, é uma coisa muito importante. Nada é mais importante, tudo tem importância no reino, tudo tem a sua importância, o seu valor. Então, nós podemos realizar como essa missão transcultural? Como o pastor Laís pregou outro dia, a grande comissão, como nós podemos fazer a nossa parte, estar disposto. Eu sei que muita gente faz, é só para lembrar, só para ficar no tema da lição, para talvez dar mais um estímulo para você, mais um ânimo para você, não perder a oportunidade de falar de Jesus. E se houver um trabalho mais forte, se houver algo com mais força, nós estarmos unidos para fazer isto. E eu quero contar um testemunho. Eu cheguei do almoço e uma pastora me mandou um WhatsApp, ela contando para mim, e aquilo me impactou de uma forma. Ela ficou mais de um ano procurando, falando de Jesus, e a pessoa fora do Brasil, e falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, sempre pouquinho, sempre de pequenas porções, né? Sempre é assim, Deus vai sinalizando. E essa pessoa falando de Jesus. Aí, em determinado dia, a pessoa virou e falou assim: não, hoje é o seguinte, hoje eu quero ouvir tudo que você tem para falar desse Jesus. Irmãos, aquilo mexeu com a minha estrutura. Eu estava sentado no sofá da minha sala, eu comecei a chorar e a sentir a presença de Deus, porque Deus abre uma pequena oportunidade, e muitas vezes eu e você aqui do nosso lado nós despertamos, e essa pessoa não despertou, não desperdiçou, e começou a falar do Jesus, e o que Jesus faz, e o que Jesus é capaz de fazer, e falou, e aquilo, eu fui me relatando, eu fui me glorificando a Deus, fui me alegrando, aquilo foi mexendo com a minha estrutura, eu fui ficando alegre, ficando maravilhado, porque eu estou vendo que ainda existe crente disposto a fazer o que Jesus mandou fazer. Tem hora que eu penso, nós devemos, eu fico relutando com a minha esposa, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer mais isso, mais aquilo, eu não perco a oportunidade. O Cleito está ali na mesa de som comigo, faz alguns meses, e ele vem, fica ali no culto, fala: Jesus guarda a vida dele, e é um menino extraordinário, inteligentíssimo, mas tem os seus problemas, e precisa vencer, e precisa de ajuda, e eu estou ali.
Até peço desculpa, porque em algum momento nós ficamos ali, intertemos ali, mas ele está ali. E isso é importante. E eu sei que outras pessoas, eu já vi o Edenilson chegar atrasado no culto, porque foi buscar os meninos do CAP, chegava aqui suado, diz, é isso, irmão, isso é coisa extraordinária, não é porque ele está fazendo não, mas ele se dispôs a fazer. E essa pastora começou a falar para mim, e a minha alma, toda vez que eu lembro disso, a minha alma transborda de alegria, quando nós vemos uma alma sendo impactada pelo Espírito Santo, através de falar de Jesus, de falar quem é Jesus, não é falar de Davi, não é falar de Samuel, não é falar de Moisés, não é falar de quem é o principal na Escritura Sagrada, que é o Cristo, que é o centro de toda a Bíblia. E isso mexeu muito comigo. E quando eu fui meditar nesses pequenos textos aqui, nesse simples texto, Deus falou muito ao meu coração. E eu me alegrei. Então, irmãos, que fique com essa simples palavra, com essa meditação, esse texto bíblico, guarde no seu coração. A leitura em Números está em Números 6, do 22 ao 27, Isaías 61, 1 e 2, e Filipenses 2, do 1 em diante, pode ler até o final. Eu tenho certeza que nessa leitura bíblica, o Senhor vai falar fortemente no seu coração, porque nada está acima da palavra de Deus. O poder de ministrar na nossa vida não está em mim, não está no ser humano, está na Bíblia Sagrada. Então que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Se a pastora Miriam quiser falar alguma coisa sobre o testemunho, pastora, fique à vontade, porque foi a senhora que evangelizou a irmã lá. E eu já estou com essa professora, estudando só com ela, acho que há uns 3 anos já. E eu tive só uma oportunidade assim de dar umas pinceladas, né? Mas teve um dia que ela abriu a porta. Ela começou a falar dos tempos, das coisas, dos acontecimentos, que seria o final disso. Eu disse, isso é cumprimento da palavra do Senhor, e contei para ela os detalhes. Como ela abriu a porta, eu falei de Jesus, desde a criação do mundo até a vinda de Jesus. Nós ficamos 1h e pouco. Eu falei, nós não fiz aula aquele dia, nós ficamos só falando. E eu falei tudo de Jesus. Chegou numa certa altura, ela disse, olha, eu não acredito que Jesus é enviado de Deus ou que ele seja o Messias. Aí foi quando eu disse para ela, olha, independente de você acreditar ou não, um dia você vai ter que confessar. E pode ser tarde. Pode ser tarde. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo. A Bíblia diz que é todo, não é um ou outro. E eu disse para ela, e fui mostrando na palavra do Senhor. Falei, leia. Veja Jesus lá no livro de Isaías. Um menino vos nasceu, o principado está sobre os seus ombros. Eu fui falando para ela, leia 53, leia, e fui mostrando dentro da própria Torá, Jesus para ela. No final ela já me disse, eu vou pensar em tudo que você me disse. Eu não sei se eu vou conseguir aceitar ou mudar o meu coração. Eu falei, você não. Mas se você quiser saber a verdade, que é uma só, Jesus vai fazer isso por você, o Espírito Santo vai fazer. Então eu creio na salvação dela, que ela vai aceitar Jesus como o Messias. Eu falei que ele é o Messias. Eu falei, o Messias que você está esperando, nós estamos esperando ele voltar, é o mesmo. Eu falei para ela. Então, que o Senhor, ela chama Esther. Ela chama Esther. E quando ela tem uma dificuldade, ela pede oração para mim. Então ela crê. E eu já ensinei ela a orar. Eu falei, orar, tem que orar no nome de Jesus. Toda oração, você tem que finalizar em o nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que é o nosso intercessor. E glória a Deus por isso. Eu creio no agir de Deus e no trabalhar do Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis, né? Para esperar o momento de falar. Porque
porque o Senhor oportunidades Ele nos dá, porque Ele é o maior interessado no seu reino e nas vidas. Amém? Deus